Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amores, estudaremos nesta manhã o capítulo 1 da disciplina de ciências, que tem como tema diversidade dos seres vivos. Isso, como o próprio nome já diz, diversidade quer dizer várias espécies de seres vivos. Professora, mas quem são os seres vivos? Que seres se enquadram nesta classificação de seres vivos? Vamos lá. Nós, seres humanos, nascem, crescem, podem se reproduzir, e morrem. Então, nós, seres humanos, somos seres vivos. As plantas, os vegetais são seres vivos. Os animais também são seres vivos. Vocês podem estar aqui observando nas imagens de abertura do capítulo o mundo, Os seres vivos, eles estão espalhados por toda parte do mundo, meus amores, em diversos tipos de ambientes. Então, neste capítulo especificamente, nós iremos conhecer um pouco sobre a diversidade dos seres vivos que existem no planeta Terra. Vamos ver também algumas das características que permitem a organização e a classificação desses seres vivos em diferentes grupos, tá bom? Atenção, olha aqui onde nós estamos localizados, na América do Sul, certo? E assim, eu pergunto para vocês, aqui na nossa América do Sul, nós conseguimos observar espécies de animais? Sim, Tem várias espécies de animais. Várias espécies de vegetais. Então, são essas as diversidades, a variedade. Galerinha, diversidade do planeta Terra. Olha aqui, o nosso planeta Terra, que a gente já estudou lá em geografia, que o formato da Terra é geóide, não é totalmente arredondada, Ela é achatada nos polos. E aqui nós temos várias espécies de animais e vegetais. Cada lugar tem sua espécie definida, Várias espécies de animais. Então, meus amores, todos os seres vivos, eles vivem juntos no planeta Terra. São milhões de organismos que andam, que nadam, que voam. Tem outros seres vivos que vivem enterrados no solo. Quem pode me dizer um ser vivo que vive enterrado no solo? Ah, professora, a minhoca. Isso mesmo. Tem outros que vivem em ambientes bem gelados, sob o gelo. Outros que vivem nos rios, outros que vivem nos mares, no deserto, oceanos. São vários os ambientes em que essas espécies de animais e vegetais se desenvolvem, certo? Então, conhecer a diversidade da vida é um desafio, meus amores. E uma maneira de facilitar é a gente estudar, procurar entender como é que esses organismos vivos, eles vivem e se relacionam com o meio ambiente, com a natureza. E também como eles se relacionam entre si. Será que um ser vivo ele depende de outro para viver? Vamos entender? Nós temos aqui o nosso primeiro tópico. Nós estudaremos sobre as plantas. As plantas, os vegetais, é o nosso primeiro grupo que nós iremos estudar, tá bom? Então, as plantas, meus amores, a tia Cíntia colocou aqui, elas classificam-se de duas formas. Plantas terrestres e aquáticas, mais especificamente. As plantas, para elas sobreviverem, para garantir a sua existência na Terra, ela necessita de vários fatores. Ah, professor, uma plantinha para se desenvolver, nós já estudamos em capítulos anteriores, que precisa da luz do sol, isso mesmo, precisa da água, muito bem. E então, será que em todas as regiões do planeta Terra existem plantas? E essas plantas são iguais? Ah, professora, acho que em regiões de clima seco, em clima quente, uma planta se adapta melhor do que uma região de clima mais frio. Ah, uma planta terrestre
O habitat dela é a terra, professora. Já as plantas aquáticas, como o próprio nome já diz, ela vive na água. Muito bem, meus amores. Nós temos aqui, ó, plantas terrestres. A tia colocou o exemplo aqui do coqueiro. Nós temos também uma planta aquática, certo? Terrestre, vive na terra. Aquática, vive na água. Eu pergunto, como foi que essa planta se desenvolveu? Ah, professora, a senhora já acabou de dizer que ela necessitou da luz do sol, ela necessitou da água para produzir a fotossíntese, seu alimento para ela se desenvolver. Então, meus amores, as plantas, elas são seres capazes de produzir seu próprio alimento. E este processo é chamado de fotossíntese. Se eu perguntar para vocês por que as plantas realizam a fotossíntese? Ah, as plantas realizam fotossíntese porque elas utilizam a energia solar, a energia da luz do sol. Elas transformam essa energia do sol juntamente com a água e os sais minerais que encontram no solo para produzir o seu alimento, tá bom? Elas transformam a água, olha, a água e também o gás carbônico. Ah, professora, nós já estudamos. As plantas, elas absorvem o gás carbônico, não é isso? E elas liberam o gás do oxigênio para os seres humanos, isso mesmo. Então, para realizar esse processo da fotossíntese, a planta vai precisar da energia solar, de água, de gás carbônico, para transformar em energia, para ela continuar bem vivinha, tá bom? Então, as plantas, não esqueçam, as plantas são seres capazes de produzir seu próprio alimento. E o nome deste processo é chamado de fotossíntese. Meus amores, a reprodução das plantas, ela pode ocorrer através das sementes. Você comeu uma frutinha, tirou a semente, colocou lá no solo e ela germinou. Então, a reprodução da planta, aqui eu tenho uma sementezinha de feijão, foi plantada no solo, o solo tem nutrientes, tem água, a luz do sol também penetrou aqui, ó, e ela foi se desenvolvendo. Então, se eu perguntar para vocês um processo que a planta se reproduz, quer dizer, dá origem, uma semente dá origem a uma nova planta. Aí vocês vão lembrar, a tia Cíntia mostrou a sementezinha do feijão sendo plantada e deu origem a um pezinho de feijão, certo? Meus amores, outro tipo de ser vivo que a gente vai conhecer agora é os fungos. Os fungos, eles são organismos, né, presentes no nosso ambiente que se desenvolvem principalmente em ambientes úmidos, seja no solo, seja sobre outros seres vivos. Incluem o grupo dos fungos as leveduras, os bolores, os cogumelos. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas o que é isso? Aí a tia Cíntia colocou aqui para vocês verem. Quando a mamãe compra um pão e deixa ele lá, se você molhar ele um pouquinho, vai criar isso aqui, ó, que chamam de mofo, né, de bolores. E uma fruta também, quando ela já está um pouco estragada, ela fica dessa forma. Então, quando falar de fungos presentes nos vegetais, vocês vão lembrar deste exemplo. Meus amores, esses fungos, eles precisam absorver os nutrientes que tem nesse alimento para que ele possa se desenvolver. Então, quando um animal, uma planta ou qualquer outro ser vivo, ele morre, todo o material que foi decomposto, né, foi transformado pela ação do solo, juntamente com a ação dos fungos, eles são considerados seres decompositores, certo? E muitos desses fungos, eles têm uma importância econômica. Eles podem servir de alimento, podem servir também
na fabricação de medicamentos, de pães. Eu não sei se vocês já foram no supermercado e viram um alimentozinho chamado cogumelo, comestível, meus amores. Tem os prejudiciais, mas também tem os que contribuem de maneira positiva, seja na nossa alimentação, seja na fabricação de algum medicamento ou de pão, tá bom? Só, meus amores, que os fungos eles podem ser prejudiciais. Eles podem causar doenças. Essas doenças, elas podem atingir tanto a pele, como unhas, cabelos, de nós, seres humanos. Então, para evitar que isso aconteça, que a gente adquira alguma doença causada por fungos, nós temos que manter, meus amores, bons hábitos de higiene no nosso dia a dia. Tomar banho direitinho, né? Lavar os cabelos, cortar as unhas e redobrar os cuidados, principalmente quando for frequentar locais como praias, clubes. É tão bom, né? Piscinas, gente, nas piscinas a gente adquire muitas micoses, como, por exemplo, né, um exemplo, então, causadas por fungos. Olha aqui, ó, uma pessoa que foi acometida por um fungo, né, na unha, olha como fica. Outra aqui, ó, no cabelo, no couro cabeludo. Isso aqui, gente, é chamado de micose. Professora, por que aqui isso acontece? Ah, porque eles encontraram, né, condições favoráveis para se desenvolver. Talvez tenha sido por falta de higiene. Então, muito cuidado, meus amores. No verão, no tempo quente, principalmente, né, acontece mais essa incidência das micoses. Então, vamos lá redobrar os cuidados, né, ter bastante atenção, manter os bons hábitos de higiene. Então, nós estudamos a primeira parte que fala sobre os vegetais, os seres vivos, as plantas. Agora nós vamos entender um pouquinho também sobre o ser vivo agora do lado animal. Os animais, eles estão presentes no nosso dia a dia de várias formas, assim como as plantas. De forma positiva, né? Os animais nos ajudam no transporte, na alimentação, na produção de utensílios, como de roupas, calçados, mas também existem alguns animaizinhos que são prejudiciais, tanto à nossa saúde, como prejudicial a outro animal. Vamos entender melhor? Então, meus amores, os animais, eles são seres vivos que obtêm e ingerem o alimento do meio onde vivem. Olha a relação de dependência. Os animais, eles estão dependendo das plantas de alguma forma. Muitos dentro do corpo de outros seres vivos, como os vermes. Então, os vermes, eles vivem dentro do organismo de outros seres vivos. Ah, professora, mamãe disse que eu tenho que tomar remédio para verme. Isso mesmo. São serizinhos que vivem dentro do nosso organismo, que fazem mal à nossa saúde. Então, um ser vivo morando dentro de outro ser vivo. Outros podem ser encontrados sobre o corpo de outros seres vivos, como é o caso dos piolhos e carrapatos. Eita, minha cabeça está coçando. Eu acho que eu estou com piolho. Então, vamos lá entender melhor. Ah, professor, e os carrapatos? Onde é que eles vivem? Os carrapatos, eles vivem, gente, grudados na pele de outros animais, como cachorro, boi, vacas, certo? Vamos ver os exemplos aqui, ó. No próprio livro do Ético de vocês, já na página 6, nós temos aqui os 3 exemplos. Os vermes, né, dentro do organismo aqui do ser humano, o carrapato aqui, ó, no cachorro, nós temos também o ácaro também, certo? Então, os seres vivos, eles dependem do outro para se alimentar. Então, eles têm que viver no corpo de outro ser vivo. Ah, professora, mas a senhora falou que tem animais que dependem das plantas. Tem. Nós temos o exemplo do boi, do cavalo, né, que se alimentam de capim, são vegetais. Então, o animal se alimentando de vegetal. Então, o ser vivo, um depende do outro para sobreviver, meus amores.
E os animais, eles apresentam características que fazem com que a gente classifique. Quanto à locomoção, como se locomovem os animais? Os animais, eles possuem a forma do corpo e estruturas que permitem o seu deslocamento nos mais variados ambientes. Olha que imagem linda lá do fundo do mar, do oceano. Os peixes, né? Os peixes nadando. Então, eles se locomovem como os peixes? Ah, professora, nadando, claro, né? Vamos ver outro? Nós temos aqui este sapo. Como é que este sapo se locomove? Ah, professora, pulando. E este caracol, como é que ele se locomove? Então, os sapos, eles saltam, pulam, e os caracóis, eles rastejam. Então, já vimos aí como esses animaizinhos se locomovem. Temos também esse cachorro. Como é que o cachorro se locomove? Os cachorros andam, assim como nós, seres humanos, nós andamos, não é isso? E a borboleta? Como é que a borboleta se locomove? A borboleta, ela voa, as borboletas voam. Então, quanto à locomoção, nós já vimos que tem animais que rastejam, que pulam, que andam, que voam. Isso vai de animal para animal. Vai depender da estrutura do corpo. E aí sim, ele vai estar se relacionando com o meio ambiente através da locomoção. Os animais também, de acordo com a cobertura do corpo, eles se classificam de várias formas. Cada animal, meus amores, ele tem o corpo revestido por diferentes estruturas. E essas estruturas, elas podem apresentar funções variadas, bem diferentes, mas são necessárias para a sua sobrevivência. Eu vou pedir que vocês observem bem essas imagens e me digam qual é o animal que pertence a essas penas aqui, ó. Que animal pertence, gente, a essas escamas? Ah, professora, a senhora está falando das escamas, quem tem é o peixe. O peixe, professora, a cobertura do corpo dele são as escamas. Vocês já estudaram isso em capítulos anteriores. E os peixes, meus amores, eles pertencem ao grupo, que é o grupo dos peixes. Nós já vimos que como os peixes se locomovem? Nadando. Então, quanto à locomoção, eles nadam. Eles vivem em ambiente aquático e têm o corpo coberto por escamas. Agora, nós vamos ver que essas penas de quem é? É da arara. A arara tem o corpo coberto por penas, né, que vai facilitar a sua locomoção, e a arara pertence ao grupo das aves. A arara pertence ao grupo das aves. Ah, professora, porque ela voa, né? Também. Essas outras duas imagens, meus amores, a imagem C, de que animal será essa imagem? E da imagem D? Pronto, a letra C está se referindo à pele da onça pintada. A onça pintada tem o corpo coberto por pelos e pertencem ao grupo dos mamíferos. Mas o que são mamíferos? São animais que mamam quando pequenos, são animais que se desenvolvem dentro do corpo da mamãe, tá bom? E este outro é o casco de uma tartaruga, bem duro, bem rígido. Então, o corpo da tartaruga é coberto por um casco e a tartaruga pertence ao grupo dos répteis. Então, estudamos os animais quanto ao tipo de locomoção, quanto à cobertura do seu corpo. Agora, nós iremos ver quanto ao tipo de alimentação. Os animais, quanto ao tipo de alimentação, eles podem ser classificados em animais carnívoros, animais herbívoros e animais onívoros. Professora, animais carnívoros, o próprio nome já diz. Ele se alimenta de
carne. Carnívoros quer dizer carne, animais que se alimentam de carne. Esses animais, eles têm os dentes fortes, afiados, que é o exemplo do tubarão, do tigre, da raposa. Tem vários outros animais, a tia Cíntia colocou apenas alguns. Eles têm a mandíbula normalmente alongada e para frente. Temos o jacaré, o crocodilo, o urso. Tem a audição e o olfato bem desenvolvidos, então eles escutam bem, sentem bem o cheiro das coisas. No caso do lobo, tem as garras e bicos bem afiados, que é o exemplo do gavião, do falcão, do pelicano, da cegonha e da garça. Outro tipo de animal classificado quanto à sua alimentação são os animais herbívoros. Olha que imagem linda! Então, eles se alimentam de vegetais, se alimentam de plantas. Esses animais, eles têm os dentes lisos e achatados, como exemplo dos bois, dos cavalos, zebras. Eles transpiram pelos poros, que é o exemplo das girafas, e tem uma mandíbula bem curta, gente, né? Sutilmente alongada. A boca dotada de saliva, que é para facilitar, né? Na alimentação, na mastigação, que é o exemplo da vaca, certo? Então, carnívoros se alimentam de carne, herbívoros se alimentam de vegetais, de plantas. E, por último, nós temos os animais onívoros, professora. Os animais onívoros comem o quê? Se alimentam de quê? Eles comem os dois juntos, gente. Animais e vegetais. Comem carne e também comem plantas, vegetais. Então, os animais onívoros são aqueles que se alimentam de fonte vegetal e animal. Ou seja, um onívoro apresenta uma dieta bem variada. Olha aqui essa imagem. Nós, seres humanos, a maioria, né, somos classificados como seres onívoros. Se alimentamos tanto de animais como vegetais. Ah, professora, mas tem pessoas que são vegetarianas, que não comem carne. Tem sim, mas aí fica a critério de cada pessoa, tá, meus amores? Nós temos vários exemplos de animais onívoros. Nós, seres humanos, o porco, o urso, com exceção do urso panda. O urso panda, meus amores, eles são totalmente herbívoros. Eles só se alimentam de vegetais, tá bom? Lembrem, tem o cachorro, que é o cão, a mesma coisa. Tem a raposa, tem ratos, esquilos, gambá, avestruz, gaivotas, galinhas, pato, piranha, peixe vermelho, peixe palhaço, a tartaruga, a barata, o grilo, a formiga e várias outras espécies de animais que também são onívoros, certo? Meus amores, foi uma maravilha esse conteúdo nosso, não foi? A gente entendeu bem sobre os seres vivos. Eu peço que vocês leiam o conteúdo, além de assistir a videoaula, leiam o conteúdo, assim vocês vão estar aprimorando mais o conhecimento, aperfeiçoando a leitura. E agora vocês vão praticar tudo que a gente aprendeu, respondendo as páginas 7 e você o que acha. Na página 8 das atividades, você vai responder só até a segunda questão. A página 12 e você o que acha. Na página 13, use o dicionário. Você vai fazer só a parte dos desenhos. Ó, quem ama desenhar, desenha e pinta. Dá aquele belo colorido, tá bom, meus amores? E, por último, a página 14, atividades. Vocês têm até o dia 11/8 para enviar a atividade para a tia Cíntia, tá, meus amores? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.